Vai, ô Pedrosa. Eu tô esperando você. Eu acho um absurdo ficar apontando, mostrando os negócios do Verratti, assim. Olha, o Verratti não tá fazendo gol. Coitado, a culpa é da vítima. A culpa nunca pode ser da vítima, gente. E se tem alguém que é vítima nesse time, é o Verratti. O Verratti é vítima da pobreza do Vasco no quesito criação. Primeiro a gente tem que lembrar que o Vasco perdeu o Adson e o David, que eram companheiros de ataque para o Verratti, que eram muito importantes também nesse fornecimento de bolas para ele, em como o David muitas vezes fazia a parede para o Lucas Piton subir, e o Lucas Piton é o maior assistente do Vasco na temporada para o Verratti, e é o segundo jogador que mais tem participações em gols também. Fora que o Vasco da Gama hoje joga com o Pumita, que tem pouquíssimo entrosamento com o Verratti, hoje joga com o Emerson Rodrigues, que com todo respeito tem muita limitação quando ele tem a bola para poder servir um companheiro, e é um Vasco que é muito pobre de ideias. Então, por que o Vasco está sofrendo, o Verratti está sofrendo com a seca de gols? Porque o Vasco é um time que é muito pobre na criação. O Vasco é um time que não consegue fornecer mais bolas para o seu atacante. Inclusive, se o Verratti é o artilheiro da Copa do Brasil, como se sagrou, 7 gols, e ainda é o jogador do Vasco que tem mais gols dentro do Campeonato Brasileiro, isso é muito mérito dele. Isso só mostra o quanto o Verratti é muito bom. Então a seca de gols não é do Verratti, é a seca de futebol do Vasco da Gama. E essa ausência dos dois pontas, na minha opinião, foi o momento que o Vasco começou a sair o teu trem do trilho, né? Como aconteceu quando o Paulinho se machucou, mas botou o trem no trilho mais rápido do que perdendo esses dois jogadores, o Vene Casagrande. É porque tinha opção para isso também, né? Na ausência do Paulinho. No caso desses dois jogadores, esses pontas, não tem opção. E aí talvez tenha sido um erro da diretoria do Vasco quando não buscou uma reposição à altura. Porque, de fato, se a gente for parar e analisar, não é coincidência. Após a saída desses dois atletas, o Vasco caiu de produção. E aí eu concordo com o Pedrosa, a culpa não é do Verratti. Muito pelo contrário, o Verratti, quando ele estava fazendo muitos gols, ele estava sendo municiado a todo momento. Inclusive com o Lucas Piton, que estava vivendo uma grande fase. O próprio Piton caiu um pouco de produção e o Verratti, consequentemente, parou de ter mais oportunidade. E se a gente for parar e analisar, não é porque ele não busca, ele busca a todo momento. Sim. Ele a todo momento busca durante o jogo, só que não tem jeito. Um centroavante como ele, a bola precisa chegar. E a bola não está chegando. Tanto é que o Vasco está tendo resultados muitos negativos aí, depois, em 12 jogos, apenas 2 vitórias. Isso chama muita atenção de maneira negativa. E só para embasar o que você falou também, Vene, existiam jogos que o Vasco não jogava nada e o Verratti fazia gol. Eu vou citar 2 aqui para as pessoas lembrarem. Atlético Goianiense, primeiro jogo da Copa do Brasil, oitavas de final. O Vasco fez um jogo terrível. O Lucas Piton acertou um cruzamento na cabeça do Verratti. Vou citar mais um agora no Campeonato Brasileiro. Vasco e Botafogo. O Vasco não estava jogando nada. O Piton cruza uma bola em São Januário e o Verratti arruma um jeito de fazer um gol. O Verratti contra o Atlético Paranaense acha, em outro cruzamento do Lucas Piton, um gol que, inclusive, evitou a desclassificação do Vasco. O pênalti que o Vasco conseguiu arrumar no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro foi pênalti batido pelo Verratti. Olha só o que eu falei aqui. Nenhum desses gols que eu citei aqui foram gols realmente trabalhados. Foram gols muito mais achados pelo Verratti do que trabalhados pelo futebol do Vasco da Gama. Isso, para mim, é sintomático. E quem poderia achar o Verratti pouco joga, que é o Paí.